Olá, estamos de volta. A pauta agora é o Dia do Sexo. Hoje, 6 de setembro, é o Dia do Sexo. Acreditem, sexualidade e arte são temas que muitas vezes caminham juntas. Beth, algumas exposições, inclusive em cartaz, valorizam a visão artística do corpo. Ah, claro, né, Sérgio? Sabe quando ontem eu falei que uma das pautas de hoje seria o Dia do Sexo? Meus amigos me enviaram um monte de mensagem, fizeram apostas, devem estar assistindo agora para saber o que eu vou falar sobre esse assunto. Quero dizer que esse pessoal do Ipiranga é muito fofoqueiro e eu que posso adiantar aqui, Sérgio, é que não tem nada na pauta que a gente vai dizer hoje que ninguém não saiba e que nunca tenha visto antes, né? Então, sem susto, como você mesmo falou, a arte e o sexo sempre andaram muito juntas, né? O sexo sempre foi um objeto de desejo da arte, eles namoram faz tempo e dessa relação, olha, os frutos são muitos. Tem coisa que aparece no cinema, na literatura, no teatro. Você sabia que Nelson Rodrigues, o grande objetivo, a grande fonte de inspiração dele foi a sexualidade, né? O que seria dele, o que seria do nosso teatro, do teatro contemporâneo brasileiro, sem os textos de Nelson Rodrigues? Para comemorar o dia 6/9, eu tenho muitas dicas. A primeira, nas telas, que já está há 55 anos, é a sensualidade da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague está completando 55 anos e o Museu da Imagem e do Som aproveitou essa data para reunir alguns títulos bem sensuais desse movimento criado lá por Truffaut, por Godard. E no caso, Godard dirigiu Brigitte Bardot. Quer coisa mais sensual que Brigitte Bardot? Enfim, no filme Acossado, que é do mesmo Jean-Luc Godard, existem muitas cenas muito picantes e lindamente filmadas, né? Lindamente sensuais. Esses filmes ficam em cartaz lá no MIS até domingo, o MIS, o Museu de Imagem do Som, aqui em São Paulo. Tem outra dica dos palcos, né? Que já no título já escancara mesmo essa proposta sensual. Cabaré Luxúria, tem a Rose Campos no elenco, a direção é da Raquel Ripani e é sucesso já há algum tempo esse musical, já passou pelo Rio de Janeiro, Sérgio. O espetáculo ele é ambientado ali num cabaré, no inferno, conta a história de um triângulo amoroso formado pela dona do cabaré, tem o marido da dona e uma recém-chegada ali para trabalhar no cabaré. O cenário, o figurino, eles são inspirados nesse universo burlesco, né? E as músicas são sensacionais, interpretadas ao vivo. Tem canção do Cole Porter, do Tom Waits, tem do Chico Buarque. Um showzaço, um musical bem bacana e inspirador também. Você viu, Sérgio? Passou aí pelo Rio de Janeiro, você chegou a ver? Não cheguei a ver, mas fiquei curioso agora. Eu já me arrependi de não ter visto. Então, uma outra dica que eu dou e que eu vi e recomendo é uma mostra do Lucian Freud. Tem dezenas de obras dele, né? E algumas ele coloca muito nu. Você sabe que a grande escola de todo desenhista, né, é o nu. Ele é perfeito para estudar a proporção, luz, sombra. É ótimo, né, para retratar artes visuais. Assim como a natureza morta também, né? Mas claro que é bem mais empolgante, né? Vamos falar a verdade. Por isso eu chamei o Lucian Freud para conversa e também ali no MASP está acontecendo uma outra exposição que é a Mostra Bienal de Fotografia, que também tem muito nu. Então, Sérgio, tá aí, tem muita inspiração, a arte sempre trouxe o sexo e é da vida, né? E a arte mostra a vida. Muita gente, quando eu vou falar em sexo, já pensa em vulgaridade, né? Em vulgarizar. Não tem nada disso, tem muito mais do que isso, coisa melhor do que isso. Rosinha, aí em Brasília, quando o assunto é sexo, ninguém quer ter o nome envolvido. Ah, quer não, Sérgio, porque no ambiente político o sexo ou vira escândalo ou vira piada. E Brasília é um celeiro de fofocas sobre o assunto. Há os casos reais, como os filhos fora do casamento de algumas autoridades, alguns que geraram já até processos, como foi o caso do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele teve uma filha com uma jornalista e a revelação terminou gerando uma investigação por suspeita de que uma empreiteira, um dono de uma empreiteira, pagava pensão para
Renan, no caso para a filha do Renan. E também tem as invenções, né? Vez por outra aparece boato de que há uma jornalista grávida, que seria de alguma autoridade, de que isso estaria até provocando pedido de separação, ou que tem gente de caso com altos representantes do governo. Claro que a gente não vai falar em nomes, porque não cabe propagar fofoca. Boato já é um absurdo. E mesmo casos reais, nem sempre podem ser considerados de interesse público, né? Apesar de despertar muita curiosidade das pessoas. Para considerar de interesse público, não custa a gente lembrar. É preciso observar se é mera invasão de privacidade, ou se o caso envolve realmente irregularidade, serviço, cofres públicos, enfim. Lembra o escândalo que derrubou o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, lá pela primeira vez? Tudo começou com uma revelação de que havia uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília, onde autoridades se reuniam em festas na companhia de garotas de programa para fazer negociações políticas espúrias e organizar a distribuição de dinheiro ali entre os políticos. Quando o caso foi revelado, até Cafetina foi convidada para dar depoimento na investigação. E nos bastidores surgiram informações de intrigas entre os políticos que frequentavam o lugar, porque um deles teria se apaixonado pela acompanhante de outro, de maior poder. É tanta história, Sérgio. Aqui em Brasília realmente é muita história. No ano passado, teve um caso também, foi uma das maiores piadas nos corredores do Congresso, que foi o caso da calcinha achada no plenário da Câmara. Isso rendeu dias. De quem era a calcinha, né? E a suspeita era de que estava no bolso do paletó de algum parlamentar. O que fazer com a calcinha achada no plenário? Bem, ela foi incinerada. Mas não sem antes ter sido motivo de muita chacota entre os deputados. Eu lembro. A dona da calcinha apareceu ou não? Não, principalmente por causa do estilo da calcinha. Aí que eu vou chegar agora. Porque eu lembro que, inclusive, o deputado Marco Maia, do PT de São Paulo, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época, quando ele foi abordado sobre o assunto, ele disse que devia ser alguma sacanagem que fizeram com alguém. E perguntou se a calcinha era um fio dental. Aí, ao saber que não, ele disse que se era um calçolão, era um fiasco. Os termos foram esses, não são termos meus não, tá? Eram os termos dele. Se era um calçolão, era um fiasco. E acredita que no ano passado aqui, Sérgio, as coisas são tão engraçadas aqui em Brasília, que um ladrão roubou um vibrador de ouro avaliado em R$8.000 numa sex shop aqui em Brasília. E a peça era única, estava em exposição, só podia ser comprada por encomenda. Então, concluindo, quem viu o objeto sendo usado já sabia que estava diante do bandido, né? Eu lembro da história. Situações inacreditáveis só podem acontecer em Brasília. Definitivamente. Pelo menos em Brasília não tem aquelas festas bunga-bunga, né, do Berlusconi lá na Itália. Pelo menos que a gente saiba, né?